pessoal, tudo bem? Eu sou Vitor Carlos Silva, médico paliativista e faço parte também do grupo SofosMed, a sua plataforma de ensino em oncologia, hematologia e cuidados paliativos. Hoje eu vou trazer um assunto essencial para o cuidado dos pacientes com câncer, a avaliação de funcionalidade. A funcionalidade é a capacidade do indivíduo em realizar atividades de vida diária, de ter autocuidado e de conseguir cumprir noções básicas como andar, tomar banho, vestir-se, e, portanto, reflete sobre independência e dependência. O seu impacto sobre os tratamentos como cirurgia, quimioterapia e imunoterapia é crucial para a determinação não só do segmento do tratamento, mas também sobre o prognóstico. Porque a avaliação da funcionalidade por si mesma, ela traz uma impressão de resposta ou de ausência de resposta. Falando sobre a avaliação da funcionalidade, o olhar ele é essencialmente multiprofissional. Então, um time multiprofissional de fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, mas não só de uma avaliação física, mas de uma avaliação multidimensional, traz de maneira objetiva scores de avaliação. Um dos scores mais utilizados é o score de Karnofsky, a tabela de avaliação funcional de Karnofsky, o KPS, que avalia de 0 a 100, sendo 0 o pior nível de funcionalidade e 100 o melhor, associados a outros scores, como o ICOG, o PS, do Performance Status, que avalia de 0 a 4, 0 o melhor score, 4 o pior score, e é validado em literatura e nos trabalhos que envolvem a oncologia. Além disso, a avaliação de PPS, falando sobre uma avaliação com uma competência paliativa, uma escala de performance paliativa, avalia impressão da doença, a resposta do autocuidado, e determinação sobre a dependência ou independência. Os scores de avaliação de funcionalidade trazem, então, um olhar ampliado sobre os cuidados que o indivíduo merece para além de um tratamento antineoplásico. Essas escalas, embora rápidas, possam ser executadas por qualquer profissional de saúde que lide com um paciente em necessidade de avaliação funcional, ela pode trazer uma necessidade de ajustar o tratamento e traz muito sobre as limitações ou independência do paciente. A avaliação ela é objetiva e multidimensional, portanto, e vai além da avaliação clínica geral. Quando profissionais da nutrição, fisioterapia, fonoterapia e demais componentes de um time de reabilitação e de um time de suporte em oncologia, trazem alguns dados muito objetivos para determinar a capacidade funcional do indivíduo. Uma das atividades mais utilizadas, feitas por profissionais da reabilitação, inclui a análise de força de pressão palmar, o hand grip, a partir de uma análise de dinamometria. Então, é um aparelho, um dinamômetro, que vai avaliar a capacidade de força. Isso é um marcador de massa muscular. Para além dessa análise, a avaliação da circunferência da panturrilha, demais análises de avaliação antropométrica feita pela nutrição, assim como impedanciometria, compõem uma avaliação mais robusta da massa muscular e, portanto, da funcionalidade. Existe um pensamento de que massa é vida, massa é função. A massa muscular, o músculo é função, trazendo para nós uma impressão de possibilidade de tratamento e permissão para ajustes mais frequentes da terapia antineoplásica. Outras análises são a avaliação de equilíbrio e risco de queda. Queda ela é um dos componentes mais importantes de avaliação de fragilidade, não só para pacientes idosos, mas também de uma impressão da capacidade aeróbica. Então, o teste de caminhada de 6 minutos, a possibilidade de subida de escada e outros exercícios, outras atividades pontuais avaliadas pela equipe de reabilitação, trazem de maneira objetiva uma análise sobre essa capacidade. Para indivíduos idosos, há uma necessidade de um olhar mais ampliado. Portanto, uma avaliação geriátrica ampla feita por profissionais geriatras, gerontólogos e profissionais que lidam com oncologia com essa expertise, trazem uma análise de risco de toxicidade. Então, ferramentas para avaliação de toxicidade, a quimioterapia, validadas pela literatura, a partir do grupo de risco à toxicidade, um grupo de estudos
feito em quimioterapia e envelhecimento, o CARG, né, traz uma predição de risco ao tratamento e a necessidade por ajustes, muitas vezes redução de dose, interrupção temporária ou definitiva. A importância sobre essa análise, então, está em ampliar o olhar para além de uma doença, né? Porque ao fundo de toda essa discussão, a avaliação de funcionalidade fala sobre aproveitamento de vida, portanto, sobre uma qualidade de vida. Isso nos leva sempre a uma necessidade de tomadas de decisão. Essa decisão que é multiprofissional, que vai envolver a equipe de oncologia, hematologia, a equipe de suporte, oncologia, né, tendo aí também como frente um time de reabilitação, a necessidade de classificarmos esses indivíduos em possíveis, em elegíveis para uma pré-habilitação e, portanto, para uma possibilidade de executar cirurgias, quimioterapias, imunoterapias, né, com um olhar mais adequado, mais assertivo. Então, estamos falando sobre scores, sobre somar olhares, para entender se esse paciente tem mais ou menos chance de desenvolver toxicidade ao tratamento. E isso ter um impacto negativo, né, sobre tudo o que vem depois. Essa discussão sobre múltiplos olhares, ela traz não somente, né, para determinar se o paciente tem uma condição de seguir uma terapia ou de, independente desta terapia, continuar com bom aproveitamento. O que já podemos observar com isso? Que essas análises, que são muito objetivas, trazem uma possibilidade de predizer riscos a tratamentos, mas independente de tratamentos antineoplásicos, possibilidades do indivíduo seguir com bom aproveitamento de vida. E esses dados, eles são essenciais para uma tomada de decisão e de intervenções, sempre com um olhar multiprofissional, tendo à frente as equipes de oncologia, hematologia e o time de suporte, né, para os indivíduos que estão em tratamento, com um olhar para uma competência, né, multiprofissional. Essa discussão, ela traz a possibilidade de determinarmos uma pré-habilitação, então usar desta avaliação para preparar o paciente antes de uma cirurgia de médio e grande porte, antes de tratamentos, antes como quimioterapia, imunoterapia, né? Mas também de entender de que maneira esse paciente é classificável para uma reabilitação contínua, trazendo ajustes de carga, de suporte multiprofissional e de elencar outras ações, né, não necessariamente farmacológicas, para que esse paciente possa seguir com autonomia física e também com uma análise multidimensional dentro de um contexto de respeito de qualidade de vida, né? Com esses dados, a gente entende de que o olhar treinado do profissional que trabalha em oncologia, ele traz a funcionalidade como um sinal vital. A avaliação precoce para personalizar o tratamento e manter a qualidade de vida é essencial para que possamos conduzir de maneira compassiva, empática, né, lado a lado com nossos pacientes e familiares, ações que a oncologia moderna traz, né, olhando mais para a experiência da pessoa do que necessariamente para uma doença. Bom, se você gostou desse tema e de outros que temos falado aqui nesta plataforma SofosMed, curta esse conteúdo, compartilhe e fique atento às próximas atividades que vamos trazer. Até a próxima!